Olá, começa agora mais um Unesp em Debate, direto dos estúdios do NEAD em São Paulo. Nossa proposta é discutir a sustentabilidade orçamentária e financeira da universidade a partir da minuta apresentada no último Conselho Universitário no dia 22 de fevereiro. Para debater essas questões, nós recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill, e o economista da Assessoria de Planejamento Estratégico, Rogério Buccelli. Rogério, professor Bill, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Dentro desse debate da sustentabilidade financeira e orçamentária, vem à tona, mais uma vez, os 30 anos da autonomia de gestão administrativa, financeira, que a universidade tem, assim como as demais universidades paulistas. Eu gostaria que vocês comentassem em que medida essa autonomia universitária ela vem na direção de indicadores positivos, tanto no critério econômico, quanto também na questão acadêmica. Bem, a autonomia que as três universidades paulistas conseguiram, na época do governo Quércia ainda, né, foi um marco importante para as três universidades. Antes, todo o orçamento, toda a contratação de pessoal, por exemplo, é decidida pelo governo do Estado. Não cabia a nenhuma universidade decidir os seus destinos, as contratações, o orçamento, enfim. Com a autonomia, isso mudou. Nós conseguimos autonomia, junto com ela veio muito mais responsabilidade. No entanto, nós conseguimos gerenciar nossa própria vida acadêmica e orçamentária e financeira. E isso fez com que a universidade, todos, digamos assim, a comunidade e os membros da gestão passassem a ter olhos mais atentos às variações da economia, por exemplo. A arrecadação de ICMS, uma vez que o orçamento das três universidades está atrelado a uma cota à parte do ICMS, então passou a ser um fator extremamente importante e de discussão constante para as três universidades, né? É o caso que, por exemplo, das universidades federais, elas não têm essa preocupação, que elas ainda têm uma administração nos moldes como as três paulistas eram antes da sua autonomia. Então, isso trouxe mais responsabilidades, mas trouxe ganhos, né? Para nós, isso é fácil de ser demonstrado, acho que mais para frente a gente pode comentar sobre isso, né? E um aspecto interessante é que os próprios colegiados, uma vez que as decisões da nossa universidade, elas são eminentemente colegiadas. Então, o reitor, por exemplo, embora ele leve algum projeto de gestão, esse projeto ele é decidido, ele é votado nos órgãos colegiados. Então, as decisões, né, muitas vezes as pessoas que compõem a nossa comunidade não compreendem como sendo uma decisão de colegiado e atribuem alguma determinada decisão sempre ao reitor. Não, isso praticamente não acontece. As decisões nossas são colegiadas, não é? Qualquer decisão importante que a universidade tenha, ela é colegiada. E o orçamento também, por exemplo, é votado por órgãos colegiados. Então, todas aquelas, digamos assim, decisões do Conselho Universitário que venham a impactar o orçamento, não é? Elas, obviamente, dependem de uma cota à parte, então faz com que os membros do colegiado passem a ter os olhos voltados à variação da economia, não é? Então, isso decorreu exatamente da autonomia. Certamente não é o único aspecto que diz respeito à nossa autonomia, não é? Embora a gente já, como universidade, tivesse uma autonomia acadêmica, digamos assim, de criação de cursos, né? E assim por diante. Mas a própria criação de cursos passou a ser limitado, obviamente, por um orçamento que nós gerenciamos, não é? Então, qualquer tipo de despesa que venha a ser feito, que gere impacto na universidade, isso acabou trazendo para o colegiado um nível de discussão maior. E certamente isso é decorrente da nossa autonomia, não é? Senhor, essa autonomia financeira, o senhor mesmo comentou que o recurso vem do governo do Estado. Eu gostaria que vocês esclarecessem à comunidade como é feito esse repasse, a divisão do recurso para as três universidades paulistas e como isso, num cenário de crise econômica, afeta diretamente os recursos da universidade. Então, desde 1989, a gente recebe uma cota do ICMS. O ICMS é o principal imposto do Estado de São Paulo. Arrecada mais do que qualquer outro imposto
E é importante dizer que a soma do ICMS nacional é maior do que o segundo maior imposto, que é o imposto de renda. Por que eu estou falando isso antes de responder a sua pergunta? É um imposto indireto, o ICMS. Afeta todos independente da renda. Por que eu estou falando isso antes de responder a sua pergunta? Porque é um imposto que a sociedade não gosta. É um imposto que uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma pessoa que ganha 30 salários mínimos estão pagando a mesma alíquota. Ou seja, o Estado, de uma forma geral, e o Estado de São Paulo em particular, está calcado num imposto que não é direto, que não é sobre a renda, que é indireto, que incide de forma igual para uma sociedade desigual. Isso remete cada vez mais a uma pressão para aquilo que, em particular, as universidades fazem, né? Então, não compreender a finalidade da universidade para receber esse recurso? Sim, porque uma pessoa que os filhos estão estudando numa universidade particular e que sabem que o ICMS sustenta uma universidade pública e que sabe que ele paga a mesma coisa que uma pessoa que ganha bem mais do que ele e esta pessoa está estudando na universidade pública, com certeza ele não se sente confortável, apesar da Unesp ter uma política de inclusão formidável. Então, falei tudo isso para dizer que eu sempre acho e vou continuar achando que o ICMS tende a mudar. E, obviamente, as universidades, assim como os estados, vão ter que se adequar a uma nova estrutura tributária. Não sei se agora, eu sempre ouço falar que o ICMS vai acabar, que vai virar um imposto igual ao que é na Argentina, por conta do Mercosul, que é o imposto sobre valor agregado, que vai ser de caráter nacional e não mais estadual. O fato é que essa discussão faz parte da reforma tributária e ela precisa de ser aperfeiçoada. Bom, desde 1989, as 3 universidades têm uma parte de um imposto. Depois desse imposto ser arrecadado, 25% vai para os municípios, os 75% fica com o governo do Estado de São Paulo. E o governo do Estado de São Paulo destina para as universidades, atualmente, 9,57% desse montante, desse total. A Unesp fica com 2,3447%. São 4 casas depois da vírgula, porque nós estamos falando de algumas centenas de milhões. Para as pessoas terem uma ideia, a Unesp recebe 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano para fazer face a tudo que ela faz, inclusive a pagar despesas com folha, que eu acho que uma parte das pessoas da Unesp não sabem disso, que estão os aposentados. A Unesp, assim como a USP e a Unicamp, pagam os seus aposentados. Que é o que se chama de inativos. Inativos, isso. Eu não gosto da palavra de inativos, eles são ativos, mas exatamente, não é o SPPrev, apesar de todo mundo estar formalmente vinculado, quem financia são as 3 universidades. Tá? Então, esses 2,3447% incide sobre esses 75%, e desses 75%, a gente ainda tem que deduzir uma coisa chamada programa habitacional, que é um programa que o Estado tem há muito tempo, desde 89, tá? E que é deduzido um valor absoluto para depois incidir essa cota parte. E aí se soma a esse valor a Lei Candir, que é uma lei também bem antiga, que é de isenção fiscal para exportação. Então, a conta é uma conta muito simples. É um percentual sobre um montante que é o ICMS menos a habitação mais a Lei Candir. Ou seja, a soma, o resultado disso tudo, neste ano dá 2 bilhões e 300 milhões de repasse do Tesouro do Estado. Que pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da arrecadação. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Infelizmente, tem sido nos últimos 2 anos um pouco menos. E como equacionar, então, as contas diante da folha de pagamento,
dos ativos e dos inativos, embora a palavra, né, não corresponda à realidade como o Rogério comentou, mas como equacionar, então, essas contas, uma vez que temos a folha, temos outros custeios, pensando na Unesp presente em 24 cidades do interior do estado, com infraestrutura laboratorial, corpo de servidores, né, documentação de escritório, então, tudo que é necessário para que a universidade exista, né, como equacionar essas contas diante de um recurso que pode ser mais, pode ser menos, né, variável de acordo com o recurso do estado. Então, Mayra, se nós recortarmos um período recente aqui da evolução de arrecadação de ICMS, de 2014 para cá apenas, né, nós vamos verificar que houve uma queda real de 16% de arrecadação de ICMS. E isso, obviamente, impactou na nossa cota parte. Houve uma redução em 16% no que entrou de recurso para as universidades, e para a nossa também, obviamente. A Unesp, por exemplo, independente de ter queda ou não, e se ela não fizer nenhuma contratação, que é o que aconteceu nesses últimos 3 anos, nenhuma contratação, não houve aumento de contratação de nenhum servidor técnico-administrativo e de nenhum docente, mesmo assim a nossa folha de pagamento ela cresce, nós chamamos um termo assim, entre aspas, vegetativamente, 0,7%, 0,8% ao ano. Não é? Isso decorre do quê? Isso decorre de concursos que os docentes fazem, sexta parte, quinquênio, enfim. Essas vantagens que são legais e que estão colocadas nas nossas carreiras aqui. Então, independente de haver ou não contratação, a nossa folha cresce automaticamente 0,7%, 0,8%. Numa folha que beira aí os 2 bilhões, 200 milhões, ou passa um pouco, é fácil imaginar o quanto que isso impacta, o quanto que isso... E você tendo uma redução de 16% e sua folha crescendo 0,7%. Então, isso já é o primeiro aspecto muito importante que nós temos que considerar. E essa foi talvez, certamente, não talvez, a principal razão da nossa maior preocupação, né? Primeiro, cumprir com a nossa obrigação patronal. É comum nós sempre, e isso é pensamento da gestão, não é? O que é a nossa instituição? O que é a Unesp, né? Por mais importante que seja o nosso parque tecnológico, as nossas construções, os nossos prédios, não é? A nossa universidade é formada pela comunidade, das pessoas que trabalham ali. Não é? Isso que compõe a Unesp, que compõe a Unicamp, que compõe a USP, né? É o nosso patrimônio, é o nosso corpo de servidores administrativos, esse é o nosso patrimônio. Nós temos que, em primeiro lugar, pensar em cumprir com a nossa folha de pagamento, coisa que nós não estávamos conseguindo, exatamente por essa queda na arrecadação de ICMS. Então, medidas precisavam ser tomadas, né? Muitas delas amargas, né? Com cortes que... muito longe de estar cortando gordura, como se diz aí no nosso dia a dia, mas muitas vezes cortando na própria carne mesmo, né? Porque despesas que nós víamos que eram necessárias, mesmo assim você tinha necessidade de ficar cortando para um ajuste dentro do nosso orçamento. Por exemplo, professor? Várias coisas, por exemplo, redução do número de reuniões. Às vezes tinham reuniões que eram muito importantes. Por quê? Reuniões impactam em diárias. Não tá certo? Então, deslocamento de pessoas. Então, tinham, às vezes, reuniões que eram importantes para você fazer, você deixava de fazer. Ou lançamos mão de videoconferência, maximizamos os nossos recursos. São alguns exemplos, né? Fizemos ajustes em contratos, por exemplo. Fizemos revisão numa operação pente fino em cima dos nossos contratos, para verificar o que podia ser ajustado. Certamente vimos algumas coisas que poderiam ser reduzidas sem que houvesse um prejuízo exagerado. Mas prejuízo sempre acabava acontecendo, é função da crise, né? Toda crise gera prejuízo, não tem como você sair da crise sem que o prejuízo nos atinja. Eu sempre costumo dizer que a universidade ela não podia se imaginar alheia a uma profunda crise econômica do país. Ela sentiu profundamente os impactos dessa crise, né? E por essa razão que o nosso reitor, então, tomou uma decisão que, a nosso ponto de vista e de toda a equipe lá econômica da gestão superior, achou acertada, de solicitar ao governador do Estado,
uma suplementação de orçamento, né? Porque nós não estávamos conseguindo cumprir nem com a nossa folha de pagamento. Lembrar que, por exemplo, o ano passado, em 2017, não tínhamos nem o orçamento para o 13º salário. E não houve reposição salarial também, de acordo com o índice da inflação, que é uma crítica que tem sido feita constante pelo corpo docente de servidores técnico-administrativos. Nem aqueles 3% que haviam sido dados, que a USP e a Unicamp já, os últimos, o último reajuste que foi feito, nós não conseguimos cumprir com ele. Nós temos consciência disso, né? Mas estamos fazendo aquilo que é possível. Daí a razão do nosso reitor se encaminhar até o governador do Estado. Várias reuniões foram feitas com ele, 3 já foram feitas do reitor com ele, mais uma nós estamos na esperança de que ele atenda ao professor Sandro antes ainda dele se desincompatibilizar para concorrer à presidência da República, né, para tentar resolver essa pendência. Nós mesmos estivemos presentes já na Secretaria de Planejamento e Gestão, conversando com o secretário Marcos Monteiro, tratando exatamente desse tema, né? E lá nós tivemos a oportunidade, inclusive, de mostrar que a mídia muitas vezes propala, por exemplo, que as universidades públicas são perdulárias. Nós colocamos alguns dados, assim, muito impactantes e realistas, não é? Como uma universidade, por exemplo, como a Unesp, vou dar só o exemplo dos dados da Unesp, ela pode ser perdulária se no recorte de 20 anos, últimos 20 anos, nós crescemos 79% de vaga em vestibular. 119% em alunos matriculados. E nós só crescemos 0,43% no corpo docente e reduzimos em 24% o servidor técnico administrativo. E com um aumento real de 69% só de ICMS nesse período todo. Quer dizer, a arrecadação de ICMS está longe de acompanhar o crescimento da nossa universidade. É isso que nós mostramos para o governador, para os secretários com os quais nós conversamos, né? Para mostrar que a nossa crise, chamamos assim, as dificuldades que nós estamos passando, ela não era fruto de uma má administração, uma má gestão da nossa universidade, né? Porque ela cresceu nesse período. Houve um crescimento, nós aumentamos o número de vagas, atendemos a demanda da sociedade, uma pressão da sociedade, e demos essa resposta, não é? E isso tem um custo para a universidade. Infelizmente, o ICMS não acompanhou. Então, medidas amargas precisaram ser tomadas, cortes, ajustes em custeio, e uma série de... chegamos a fazer demissões, por exemplo, de servidores que atuavam dentro da Fundunesp, precisamos fazer isso a contragosto, de uma forma muito dolorosa para nós, tivemos que fazer, não é? E chegamos, por último, aqui nessa proposta de sustentabilidade orçamentária financeira, que está em discussão, ela está colocada aí para a comunidade, para os diretores, e já fizemos uma reunião de conselho universitário, aqui no final de fevereiro. Está prevista uma nova reunião, já aqui para o final do mês de março ou começo de abril, para tratar exclusivamente desse tema, né? Professor, essa temática e essa proposta, ela vem na direção dessas contas que realmente não fecham e que a comunidade não compreende, seja pela complexidade dos números, seja por não entender o foco da gestão, ou seja porque acha que em alguns momentos não há transparência, né? Então, essa proposta é exatamente para que a gente apresente de modo transparente essas questões e sobre o detalhamento e de que modo a reserva financeira da Unesp ela entra nessa conta para pagar o custo da universidade, a gente conversa daqui a pouco. O Unesp em Debate faz um breve intervalo e já volta. O Unesp em Debate está de volta e hoje nós discutimos a proposta de sustentabilidade orçamentária e financeira da universidade. Aqui nos estúdios do NEAD nós recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill, e o economista da APE, o Rogério Buccelli. Nós conversávamos há pouco sobre as contas que efetivamente não fecham e em que medida é importante que a comunidade conheça os números, os indicadores, né, a partir do esclarecimento acerca do ICMS, que o Rogério já apresentou, que o professor trouxe a respeito dessas contas, de que exemplos onde foi necessário fazer cortes, ajustes para que efetivamente, a partir da redução da arrecadação do ICMS, a gente conseguisse arcar com as contas da universidade, principalmente relativas à folha de pagamento. Eu gostaria que vocês comentassem a importância de se ter à mão da comunidade esses dados para garantir essa transparência e galgar aí a sustentabilidade que é almejada por essa gestão. Existe, por força de lei, um sistema
que dá ao cidadão qualquer tipo de informação pública. É uma lei, recente, inclusive. Então, esse é um mecanismo legal que qualquer cidadão pode entrar no site da Unesp, por exemplo, e solicitar as informações. Mas independente do momento em que essa lei foi aprovada, a Unesp já divulgava balanços, já divulgava a arrecadação do ICMS, já divulgava nível de comprometimento. E relatórios também de impacto nas cidades. E relatórios de impacto. Então, tudo isso está no site. Todas essas informações estão no site e é super tranquilo de percorrer. Ou seja, é um banner que está na principal página e que a pessoa já entra tanto na transparência como também no anuário estatístico, onde as informações estão lá. Então, essas informações... ela só vem crescendo, essa quantidade de informação só vem crescendo. Com a gestão do professor Sandro e do professor Sérgio, toda a reunião do Conselho Universitário, distribuímos um boletim econômico que coloca todo tipo de informação orçamentária, seja despesa, seja receita, e ainda sofisticamos mais ainda, mostrando o comportamento da economia para que os conselheiros saibam como é que está tanto a economia como a arrecadação do ICMS. Ou seja, existe essas informações, eu poderia ficar aqui falando os vários documentos que as pessoas têm acesso. Agora você tem razão. Algumas coisas precisam ser traduzidas mesmo, porque não é fácil de interpretação, ou seja, são dados financeiros, são taxas de crescimento, são gráficos, ou seja, não é palatável isso. Mas no boletim econômico e nas exposições, assim como nesta oportunidade, a administração sempre teve à disposição para explicar, porque sabe exatamente que é difícil para uma pessoa que não domina esse assunto. E uma das pautas também de discussão é de onde vem a reserva financeira da universidade que ajudou a arcar com parte desses custos. Então, como que ela foi construída ao longo desses anos? Outro questionamento. Esses convênios, os recursos que vêm de convênios, se a Unesp tem esse direito de utilizar esse recurso privado dentro da universidade que é pública, eu gostaria que vocês esclarecessem esses pontos exatamente para que, né, a arrecadação não seja só voltada para o ICMS, mas existem outras fontes de recurso, mas que também não ajudam a fechar as contas, como o professor Bill apontou. Então, eu vou começar a resposta pela sua última pergunta. Por ser um convênio, existe um objeto próprio. O convênio trata sempre de uma relação de parceria da Unesp com quem ela está firmando o convênio. Portanto, não há a menor chance da Unesp utilizar o recurso de um convênio que já descreve exatamente para o que para, por exemplo, conceder reajuste salarial. Não pode. Não pode, é ilegal. Tá? Então está descartado. O convênio, ele é muito bom, seja ele qual for, exatamente porque é papel da universidade fazer parceria com outros entes, públicos ou privados, e é muito bom porque traz recursos exatamente para poder financiar a pesquisa. Construção de laboratórios, Construção de laboratório, ou seja, depende do convênio. Então, se você tem um convênio com o Ministério da Saúde, ou você tem um convênio com o Ministério da Justiça, a área de Direito e a área médica vão se beneficiar de alguma forma para laboratório ou mesmo para custeio de projetos de pesquisa. Portanto, está descartado utilizar esse recurso para qualquer outra coisa que não esteja na pauta do convênio. Agora, sobre a reserva financeira, isso eu acho que é extremamente importante esclarecer e eu gosto de fazer uma comparação. Reserva financeira, se um dia existiu, e ela existe até hoje, mas é infinitamente menor do que, por exemplo, 2013, eu vou falar os números, é como se a gente estivesse fazendo uma poupança. Ou seja, qual é o pressuposto de uma poupança? Desculpe eu entrar um pouco no economês aí.
o pressuposto de uma poupança, primeiro que você precisa ter renda para poder fazer poupança. Só existe poupança depois que você teve renda e um consumo menor do que ela. E aí você guarda. Mas você guarda por quê? Você guarda exatamente porque o futuro você desconhece. A reserva financeira é fruto exatamente de um momento que o ICMS estava crescendo, nós conseguíamos pagar nossas despesas, conseguíamos dar reajuste salarial, conseguíamos dar aumento acima da inflação e fazer poupança. Então, para você ter uma ideia, em 2013, nós tínhamos alguma coisa próxima, tirando convênios, a gente tem que tirar convênios dessa conta, porque não pode usar, 700 milhões de reais. A crise, que começou em 2014, ela cai a renda da Unesp, vou continuar com a analogia, cai a renda da Unesp, mas o consumo da família Unesp, portanto, as despesas, elas não caíram na mesma proporção. Elas cresceram, como o professor Bill disse, elas cresceram como o professor Bill falou, além do crescimento vegetativo, cresceu porque 2014 e 2015 nós também aumentamos o salário, teve reajuste salarial. A Unesp em 2016 não deu e a Unesp, a Unicamp e a USP não deu em 2017. Mas a Unesp já não deu em 2016. Bom, está caindo a renda, portanto está caindo o ICMS, a família Unesp continua consumindo, ou seja, na mesma proporção, sobe o salário. Da onde sai isso? Sai da reserva. A reserva ela vai se esgotando. Ou seja, e isso tudo, aí eu vou voltar na transparência, isso tudo discutido a exaustão no Conselho Universitário. Vou retroagir primeiro no CAD, onde o professor Bill preside, discutindo no CRUESP, discutindo no Conselho Universitário, ou seja, essas decisões... elas de utilização dessa reserva para arcar com esses custos. Sim, é extremamente transparente. A todo instante, os conselheiros viram essas reservas minguando. Em nenhum momento ela saiu de 700 milhões e caiu para hoje 100 milhões, portanto, menos de uma folha de pagamento. A folha de pagamento é 170. Então, em nenhum momento caiu porque a gente guardou e chegamos num belo dia e falamos, perdemos sete vezes. Não, tudo isso foi um processo que a todo instante foi demonstrado e que culminou no último Conselho Universitário, não de 17 para 18, mas de 16 para 17, aonde ficou claro que o ano de 2017 seria muito difícil, como foi. Que só tinha 12 folhas de pagamento. Que só tinham 12 folhas de pagamento. Então, a reserva financeira, ela é determinante. Ou seja, quem não faz poupança é porque sabe do futuro. Eu não sei do futuro. Eu acho que ninguém pode falar que nós vamos ter um futuro melhor. Não dá. Eu, por ser economista, eu jamais imaginei que em 2 anos o Brasil ia sofrer uma recessão de 7%. Não tem. Esse dado é dado de pós-guerra. Não é dado de uma economia que vinha crescendo. Ou seja, em 2010 a gente cresceu 7,5%, ou seja, passados 5, 6 anos a gente perde 7%. Ou seja, é um risco total, por isso que precisa de reserva. Reserva exatamente para enfrentar essas questões que não são questões que você pode colocar, você até pode fazer modelos econométricos, colocando variáveis, falando se acontecer isso ou aquilo. O fato que existe possibilidades que esses modelos, eles jamais são previsíveis. E a reserva financeira é para isso. Ou seja, é extremamente importante, e isso a gente vem falando, se estamos pagando as contas até hoje, mesmo caindo o ICMS, como caiu vertiginosa, mesmo sem reposição, não tem uma conta atrasada, nem de salário, o 13º foi uma questão orçamentária, não financeira, foi por conta da reserva. A reserva é determinante, sem ela a gente não pode nem começar a conversar sobre qualquer aumento de despesa. Se a gente pensa que ela caiu 7 vezes, a gente pode afirmar que a universidade está com um déficit, professor?
Então, o Rogério colocou agora há pouco a respeito do déficit de orçamento, que veio de 2016 para 2017, o orçamento de 2017 havia sido votado em 2016, como é comum sempre no ano anterior, não é? E já se previa, já se sabia que nós tínhamos só 12 folhas, portanto não tínhamos 1,33 folhas, que é terço de férias e mais o 13º, não é? Embora as nossas, digamos assim, nós não temos ainda um déficit financeiro, né? Nós estamos pagando nossas contas. O Rogério lembrou muito bem agora, né, a respeito da importância da nossa reserva, né? Eu tenho comentado nas minhas reuniões lá no qual eu presido, no CAD, exatamente dentro dessa linha, não é? Quer dizer, muitas vezes a comunidade, ela, dado o grau de importância que a crise econômica que atingiu em cheio a universidade, ela se mostra nesse momento, ela esquece ou deixa de perceber que a universidade continua andando normalmente. Não há uma sala de aula sem professor. Nós estamos recebendo os nossos salários. Certamente houve o atraso aí dos autárquicos, onde nós pagamos em 2 parcelas de 2017 para 2018. Aliás, não tínhamos nenhum orçamento em 2017 para isso, se for jogado em 2018. Fora isso, até agora, a gente veio cumprindo com as nossas obrigações, a duras penas, mas cumprimos, não é? Todas as nossas contas, como bem lembrou o Rogério, estão pagas. Todos os nossos contratos estão sendo cumpridos. De energia, atividade pública, telefone, está tudo internet, de acordo. Nós não somos inadimplentes. Eu acho que esse é um ponto que a comunidade deve perceber. E há motivo, então, para nós comemorarmos nesse sentido. Porque não vamos, logicamente, a nossa referência é sempre o que é bom, o que é ótimo. Mas não podemos esquecer a nossa realidade. Há estados, por exemplo, que ainda devem 13º, 8, 9 meses em atraso. E a nossa universidade, que foi a única instituição aqui do Estado que atrasou por conta aí de uma insuficiência, de um déficit orçamentário, né? Ela acabou pagando esse ano, mas todas as demais contas, todas as demais atividades vinham ocorrendo normalmente. E a impressão que se tem, muitas vezes, a comunidade não se apercebe disso. Né? Ela não se dá conta de que, apesar de toda essa crise, ela andou durante o ano de 2017 de uma forma normal. Né? Todas as aulas foram dadas, né? Todas as teses defendidas, todas as formaturas ocorreram. Né? Então eu vejo que isso é fruto de uma gestão responsável. Né? A equipe econômica, o ano passado todinho, havia semana que nós nos reunimos 2 vezes na semana para tratar dos temas relativos à economia, orçamentário e financeiro da nossa universidade. Exatamente para fazer os ajustes onde eram necessários, para poder atravessar o ano de 2017, que sabíamos ser difícil. Esse também, nós sabemos, 2018, nós estamos iniciando agora, não será um ano ainda que nós podemos comemorar de uma forma assim, como gostaríamos, não é? Mas já deixará de ser assim excessivamente preocupante como foi 2017, né? Porque a economia está respondendo positivamente. Nós vislumbramos um ano um pouco melhor aqui. Mas 2017 efetivamente foi um ano que nós não gostaríamos de ver repetido em nossa universidade. Daí a razão, então, do magnífico reitor, o professor Sandro, nos solicitar um estudo que viesse na direção da sustentabilidade orçamentária e financeira da nossa universidade. Para que isso? Para que nós nunca mais tivéssemos que passar na nossa universidade o que passamos em 2017. Essa proposta de sustentabilidade, né, em que medida ela vai garantir essa questão do orçamento e a questão da financeira? Eu gostaria que vocês explicassem, né, como que ela foi concebida, estruturada, né, de modo visando a esse planejamento estratégico para garantir a sustentabilidade, né, das contas que estão pagas em dia, como o senhor apontou, e também garantir esse planejamento orçamentário para demandas, inclusive a folha de pagamento que vem crescendo, né, ao longo dos últimos anos. Então, eu vejo assim, essa proposta, ela tem assim, pilares, né, ela tem 2 que são fundamentais, eu imagino assim.
O primeiro deles, né, aliás, o próprio Rogério já comentou agora há pouco, né, a importância da reserva financeira, a poupança nossa. Né. Nós estamos, o que seria o adequado, não é ótimo, inclusive, o adequado seria algo em torno de, ao redor, o equivalente a 4 folhas de pagamento, para dar, eu penso, como o Rogério já colocou, que se nós voltarmos a uma história recente do orçamento da nossa universidade, nós podemos claramente justificar a importância dessa reserva financeira. Não fosse a reserva financeira, que ela foi construída nos tempos em que a economia permitiu, nós não teríamos atravessado nem esse ano de 2017. Mesmo não tendo no orçamento o 13º, com aquela reserva. Então imagina se não houvesse aquela reserva, certamente estaríamos inadimplentes. Com toda a segurança podemos afirmar isso, né, Rogério? Estaríamos inadimplentes. Então essa é a importância, não é? Essa é a importância. A reserva em 2017 começou com quanto? Em 2017 ela estava com 200 milhões, 210 milhões. Hoje ela está em 100 milhões, sem convênios. Ela chegou a ser mais de 700 milhões. Chegou a ser mais de 700 milhões. Ela foi se exaurindo ao longo do tempo. Então, um dos pilares é a construção da reserva financeira, né? O outro é fazer com que a folha de pagamento ela esteja adequada ao nosso orçamento, quer dizer, da quota parte que a gente recebe do ICMS. Então, de que forma que ela é adequada? Não dá mais para imaginar uma universidade que coloque 100% ou mais de 100%. Houve meses em que a gente usou mais. A nossa folha de pagamento, só a folha de pagamento ficou maior do que o que a gente recebeu de quota parte. Como é que sobrevive uma universidade em situação desse jeito? Não há a menor chance de uma universidade, uma instituição se tornar viável numa condição dessa, né? Então, exatamente por esse fato extremamente importante, é que discutiu-se que deveria constar dessa proposta de sustentabilidade não só a reserva financeira, mas também e principalmente utilizar no máximo 85% dos recursos oriundos da quota parte de ICMS com folha e os demais 15% para custeio e investimento, sim, para tocar a universidade de maneira geral, né? Então, esse é um modelo que não é exagerado. A universidade já viveu, inclusive, onde ela consumiu menos de 85% da sua quota parte com folha de pagamento. E isso foi possível, naqueles momentos, construir a reserva financeira, né? Então, esse é um número, digamos assim, saudável, esses dois números, 85 e 15. Não é? É uma meta. Uma meta, é uma meta. Logicamente, você não consegue isso de uma hora para outra. Não é? Da forma como nós estamos vendo o orçamento, como ele está hoje, até alguns meses atrás, 101%, 102% do ICMS da nossa cota parte com folha, até nós chegarmos aos 85 e 15 e 4 folhas, isso vai demandar um tempo longo, né? E vem nessa proposta, no bojo dessa proposta de sustentabilidade orçamentária financeira. Eu acho, se me permite, professor. Claro, professor. Eu acho que eu vou me reportar à sua primeira pergunta. Essa é a característica da autonomia. Ou seja, tudo que estamos passando, e veja, em 30 anos, estamos passando 2, 3 anos em 30 anos. Não vai ser assim sempre. Não é assim sempre. Ou seja, nós estamos falando, vou voltar também, nós estamos falando de um imposto que sustenta tudo que o Estado faz. Ou seja, não é só as universidades. Ou seja, é a educação de uma forma geral, é a saúde, é a segurança de uma forma geral. Ou seja, o que a Unesp está passando, como o professor Bill falou, se a gente for olhar outros estados, eles estão em situação pior, muito pior do que... Eu não preciso falar da UERJ, né? Pois bem, a autonomia permitiu, durante esses 3 anos de queda constante do PIB e do ICMS, fazer com que a gente tivesse uma poupança e não entrássemos numa situação igual ou pior do que uma universidade estadual do Rio de Janeiro. Então, essa é uma grande característica da autonomia e que a gente tem que defender. Agora, o que a gente não pode é achar que
essa defesa está acima de qualquer poder. Nós não somos, eu sempre falo isso nas oportunidades, nós não somos um quarto poder, nós somos uma autarquia. Nós temos responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal nos afeta. Não dá para você destinar mais do que 85% para um único item no orçamento. Não dá, não porque você está arrochando salário, é porque é ilegal. É totalmente ilegal. Então, quando chegou a 100%, chegou não porque a folha foi crescendo vertiginosamente, é porque a arrecadação foi caindo. E aí você não pode fazer nada, não somos nós que tributamos. Então, não dá para você aumentar a receita. Quem aumenta a receita é o governo do Estado. Então, é uma situação que, ao longo desses 30 anos, 30 anos que serão feitos, é uma situação que, se nós não tivéssemos, eu tenho certeza que estaríamos em uma situação bem pior do que alguns acham que estamos. Eu sinceramente, acho que, frente à realidade nacional, nós estamos enfrentando muito bem e vamos passar 2018 enfrentando outra vez, e eu espero que com a proposta de sustentabilidade, já que ela prevê coisas que nenhuma outra proposta que eu conheça está prevendo. Lembrando, Rogério, se você me permite também, que por ocasião das 3 universidades paulistas conseguirem a autonomia, ficou estabelecido que o limite máximo de comprometimento com folha de pagamento era de 75%. Lá em 1989. Mas ela vale até hoje. Então, toda essa proposta, né, que visa esse planejamento de 85% e 15% para o demais custeio, está pensando num cenário a longo prazo. A longo prazo. E aí a gente conversa no último bloco, então, sobre essa perspectiva curto, médio e longo prazo para garantir a sustentabilidade 2018, 2019 e aí no futuro previsto dentro dessa proposta. O Unesp em Debate faz mais uma pausa e já volta. O Unesp em Debate está de volta hoje conversando sobre a proposta de sustentabilidade orçamentária e financeira da Unesp. Nos estúdios nós recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill, e o economista da Assessoria de Planejamento Estratégico, o Rogério Buccelli. Nós conversávamos então sobre essa proposta apresentada no CO do dia 22 de fevereiro, na perspectiva de que a longo prazo a Unesp tivesse 85% do comprometimento da cota parte do ICMS com a folha de pagamento e 15% com os demais custeios. Antes de detalharmos como isso será possível a longo prazo, eu gostaria que vocês comentassem a curto e médio prazo, como garantir a sustentabilidade não só das contas da Unesp, mas da existência dessa autonomia e da gratuidade da nossa universidade. Bom, a proposta ela não tem esse nome de sustentabilidade a troco de nada. Ou seja, a gente tem que pensar em alguma coisa que permaneça ao longo do tempo. Então, vou voltar outra vez, me desculpe, no economês. Inflação a gente sabe que permanece ao longo do tempo. Pelo menos na história do Brasil é mais fácil a gente olhar para a história com períodos inflacionários do que com deflação, que é o inverso. Então, inflação tem ao longo do tempo, mas inflação, os preços de tudo aumentam e salário diminui. A gente sabe disso. Agora, crescimento econômico, que é algo que demonstra que existe possibilidade de você crescer, de expandir, de você criar novas alternativas, crescimento econômico não é algo que a gente vê constantemente. A gente vê picos de crescimento econômico, que consequentemente a gente vai ver picos de ICMS e quedas constantes de ICMS por conta de crescimento econômico. Pois bem, mas se a gente pegar ao longo de um período, e eu pego de uma década, e essa década terminada em 2014, porque como eu falei anteriormente, de 14 para cá veio caindo, a gente vai ver que na média
o PIB cresceu 3%. É lógico que tem um momento que ele cresce 7% e no ano seguinte não cresce nada. O fato é que ele cresceu 7%. Então, na média, 3%. Estou falando isso porque, pensando no curto prazo, por conta da falta de reserva, eu tenho que olhar para esse indicador. Esse indicador, que é o PIB, ele vai me dar condições de pensar se eu consigo ampliar alguma coisa. E quando eu falo ampliar, no caso da proposta, é contratar docentes e funcionários porque estão se aposentando, tá? E propor aumento salarial ou recomposição de perdas salariais. Porque a inflação, ela vai deteriorar preços e ela vai aumentar contratos. Se eu se eu reajustar tudo por conta da inflação, sem reserva, eu não pago. É uma conta muito simples, é aquela ideia da poupança. Então, no curto prazo, vou voltar, se você me permite. Se nós tivéssemos uma reserva boa, não precisaria ser assim. Se nós tivéssemos uma reserva, não de 4 folhas, mas se nós tivéssemos uma reserva de 3 folhas, se nós tivéssemos 250 milhões em caixa, você não precisaria adotar para salário e contratação o crescimento econômico, só o crescimento econômico. Você poderia fazer um mix. O fato é que se você tiver no curto prazo uma inflação e automaticamente recompor na mesma proporção a folha, foi isso que deteriorou a reserva. E se eu levar em consideração que o ano anterior à proposta eu já não consegui orçamentariamente pagar o 13º, quem dirá eu propor algo que se chama de sustentabilidade e passados 6 meses não parar em pé? Ou seja, que proposta é essa que se propõe ser sustentável, que no final do ano não paga as contas? Não pode ser assim. Então, em cima daquilo que a proposta fala que é crescimento nominal, eu não posso indexar aquele item que é o principal item, que é o da folha. Agora, vou falar do médio e do longo prazo. Vou vou tentar ser mais didático. Portanto, se crescer 3% o PIB, vai para salário e contratação. E vai crescer 3%. Não vai crescer porque eu tenho uma bola de cristal. Vai crescer 3% porque ano passado não cresceu nada. Se eu pegar o último crescimento, o último trimestre e projetar, ou seja, se eu falar que o último trimestre que foi do ano passado vai ser igualzinho para o ano todo, já deu 3%. Ele não tende a ser igualzinho, ele está melhorando. Ou seja, vai crescer 3% em termos reais. E uma inflação muito próxima de 3% a 4%. Ou seja, se eu pegar esses 3% e destinar para recomposição, 3% do PIB ou do ICMS em termos reais, destinar para recomposição e para contratação, tá? E o restante para reserva e para pagar as contas, eu vou estar simultaneamente fazendo aquilo que o professor Bill falou. Eu vou estar recompondo a reserva, diminuindo o nível de comprometimento da folha com os repasses, para que aí no médio e longo prazo seja sustentável. E o que é o médio e longo prazo? É lógico que a gente tem que pensar em crescimento da atividade econômica. Se eu pensar que no médio e longo prazo o Brasil não vai crescer 3%, é o que eu digo nas nossas conversas lá na Pró-Reitoria. Não se sustenta nada no setor público. Depois de ter caído 7%, você precisa crescer. Ou seja, a atividade econômica no Brasil precisa crescer. Não é uma questão, então, de má gestão, tendo como pressuposto a autonomia. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ou seja, outra vez, é um imposto que incide sobre toda a cadeia produtiva, o ICMS. Incide sobre o ramo agrícola, incide sobre o setor de serviços e principalmente sobre o setor da indústria. Ou seja, se a economia não cresce, o ICMS é o primeiro a ser afetado. Ele é o primeiro de todos os impostos a ser afetado. Então precisa crescer. Eu não posso me comprometer com salário se eu não tenho a perspectiva de médio e longo prazo.
Novos salários, você está dizendo. Eu não posso me comprometer com aumento real de salário e eu não posso me comprometer com novas contratações se eu não tiver uma perspectiva que os 3% de 2018 vai ser os 3% em cima de 3% em 2019 e assim sucessivamente. Se esse país não crescer, com certeza o setor público de uma forma geral vai ter que repensar a sua forma de ser. Porque o setor público, de uma forma geral, não aguenta, do jeito que ele está estruturado, e em particular as universidades públicas, isso eu já falei em uma outra oportunidade, não aguenta se o PIB não crescer. Do jeito que ela está montada, do jeito que ela está estruturada, do jeito que a gente contrata as pessoas, sejam funcionários técnico-administrativos, sejam docentes, ou seja, não dá para você manter na folha de pagamento sem crescimento da atividade econômica, a não ser que, e aí é outra discussão que não está na proposta, a não ser que o governo do estado fale, ó, vocês não precisam mais de 9,57, vocês vão ter 11%, 12%, mas o fato é que esse mesmo governador vai ter que chegar para um outro setor e falar, e vocês não vão ter, né, saúde, educação básica, não vai ter. Considerando que estamos em mudança de gestão a partir mudança de governo, ou seja, a proposta está trabalhando com uma coisa que eu acho extremamente realista. Os 9,57 vão ficar no mínimo mais 4 anos no governo do estado de São Paulo. Ou seja, o que a gente tem que apostar? A gente tem que apostar que a atividade econômica vai crescer e em ela crescendo a gente repõe salários, recontrata e a inflação vai ser uma inflação estável, ela não vai explodir. Ela não vai sair de 3,5%, 4% e vai dobrar, porque se ela dobrar, com certeza a atividade econômica não cresce. Então, no médio e longo prazo, respondendo agora de forma mais direta, no médio e longo prazo tem que acreditar na atividade econômica. Tem que acreditar na atividade econômica para sustentar esse modelo. Eu sei que não faz parte da sua pergunta, mas eu quero mais alguns minutinhos para falar assim, simultaneamente, e isso eu aproveito essa nossa conversa, simultaneamente eu acho que as universidades públicas e a Unesp em particular têm que pensar na sua estrutura, no seu modelo. Uma coisa não vai excluir a outra diante dessa proposta. Não pode. E eu não tô nem me baseando por conta daquilo que é a minha área, que é a questão econômica. Tá? Eu estou falando que a nossa estrutura acadêmica, a nossa estrutura de contratação funcional, o nosso modelo de chamar pessoas para fazer parte da Unesp, tanto o corpo docente como o corpo de funcionário, ele é da década de 60. Não dá mais. Existem novas tecnologias, existem novas profissões, existem alunos que estão antenados em coisas outras. Não dá mais para a gente continuar falando que a Unesp tem que ter, na sua ampla maioria, docentes em regime de dedicação integral. Não estou entrando nem no mérito se dá para pagar ou não. Já falei, só dá para pagar se crescer. Mas eu acho que essa estrutura ela tem que necessariamente ser repensada com a comunidade, no Conselho Universitário, no CEP. Ou seja, tem que ser repensada. E isso eu acho que a Unesp está adiantada porque ela já fez uma discussão, o professor Sandro e o professor Sérgio vêm fazendo essa discussão nos órgãos colegiados. Professor, essa proposta foi apresentada dia 22 de fevereiro. O senhor antecipou que terá uma reunião extraordinária no Conselho Universitário para, mais uma vez, receber sugestões, contribuições e críticas a essa proposta, no sentido de que ela entre em votação por esse órgão supremo da universidade, que é o Conselho Universitário. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essas ações que estão em andamento neste último mês, na perspectiva de uma necessidade ou urgência, né, emergência, para garantir essa proposta de sustentabilidade enquanto uma resolução na nossa universidade, para assegurar o que o Rogério comentou, a médio e longo prazo da nossa sustentabilidade. Veja, a necessidade ou urgência, ela tem, da mesma forma que a nossa proposta tem pilares, a necessidade também tem um pilar, não é? Qual seja, foi lembrado aqui várias vezes que nós não tivemos recurso para cumprir com a nossa obrigação patronal.
dos nossos 9.500 servidores ativos e 6.500 aposentados. Temos dificuldade com isso aqui. Já há 3 anos não há uma contratação, uma reposição de servidor técnico administrativo e docente. E na previsão nossa de aposentadoria, nós temos mais de 700 servidores técnico-administrativos e quase 500 servidores docentes prontos para aposentarem. Quer dizer, além daqueles em que nós não conseguimos repor, que vem vindo, não é? Nós temos a perspectiva de que temos aí um contingente a curtíssimo prazo. O meu caso específico é esse. Eu já passei 3 anos do meu tempo de aposentadoria. Daí a razão de nós, inclusive, a cada movimento em Brasília que tratava da reforma da Previdência, não é, nós nos sentirmos extremamente incomodados com a perspectiva de haver uma corrida aos setores de pessoal, aos setores de recursos humanos para solicitar a aposentadoria. Então, esse é o aspecto primordial que nós temos. Essa é a urgência que nós temos. Daí a razão de nós tentarmos um plano, não é, de sustentabilidade orçamentária e financeira que permita conduzir a nossa universidade de uma forma segura. Não é? E lembrando que quem decide é sempre o órgão supremo, máximo, como você colocou, que é o nosso conselho universitário. O que nós esperamos, então? Esperamos que os conselheiros, senhores conselheiros, que são responsáveis pelas decisões, se tornem sensíveis à nossa proposta. A ideia da nossa proposta é traçar uma diretriz. As discussões que vão ocorrer, quem decide é o conselho universitário, que é soberano. Mesmo sendo uma resolução assinada pelo reitor. A resolução, ela vai... todos os artigos que estão naquela minuta serão votados item a item pelo conselho universitário. Então nós não temos que ter uma preocupação exagerada de que, olha, a proposta foi apresentada de uma forma expedita, porque isso vai ser votado no conselho universitário. Como algumas modificações já foram incluídas no envio que foi feito aos diretores de cada uma das unidades. Todas as sugestões que vierem serão sistematizadas, apresentadas no conselho universitário agora e serão votadas pelos conselheiros. Quer dizer, o que sairá daquela resolução, daquela minuta de resolução, que vai ser votado, vai ser fruto das discussões, das sugestões que chegaram da comunidade, das decisões que foram tomadas pelos membros do conselho universitário. Não é? Então, essa esperança que nós temos aqui, que o Conselho Universitário se sensibilize, que os membros se sensibilizem. E nós temos certeza, porque a nossa universidade é madura. Ela tem mostrado ao longo do tempo que o corpo de servidor técnico administrativo e docente é maduro, é responsável, é muito responsável. Não é? E as decisões que nós vamos tomar também com essa proposta que nós estamos fazendo, se nós perguntarmos aos membros da comunidade, ninguém é contrário a essa proposta. Todo mundo tem um consenso de que algo precisa ser feito. Não dá mais para a universidade levar as suas contas como veio levando até agora, porque senão corremos o risco, já num futuro muito próximo, não é? Ou continuarmos como nós estamos, ou num futuro muito próximo, caímos de novo, como nós vivemos ano passado, 2016, 2017, assim por diante. Isso não dá mais para acontecer. Então, essa proposta que o professor Sandro coloca, não é no sentido de traçar uma diretriz para quê? Para que a universidade, não só na gestão dele, o que a gente percebe que outras gestões, eu não estou querendo fazer crítica absolutamente o que passou. Cada gestor, quando passa por uma administração, ele faz aquilo que ele considerou melhor naquele momento, naquele cenário em que ele trabalhou. Né? Então, as gestões anteriores faziam um planejamento como se tratasse de algo que fosse estratégico, como um plano de gestão, quer dizer, nos seus 4 anos de gestão. Né? Mas pensar a universidade apenas naquele período de uma gestão reitoral é deixar de prever o futuro dela. O que nós estamos fazendo com essa nossa proposta de sustentabilidade não é única e exclusivamente pensando na gestão do professor Sandro. Não é. Que é muito curto um período de 4 anos na vida da universidade. Que agora são nós 3. Temos que pensar, pois é menos de 3. Nós estamos já no 3º mês.
na metade do terceiro mês do segundo ano de gestão do professor Sandro. Então o tempo passa muito rápido. Nós não estamos pensando só na gestão do professor Sandro. Nós estamos pensando num planejamento ao longo do tempo. Para quê? Para que a universidade nunca mais venha a passar por situações como nós passamos o ano passado e esse ano aqui. Professor Sandro, essa gestão tem consciência de que, digamos assim, os frutos, os louros, não é, digamos assim, dessa proposta, dos acertos dela, não serão colhidos pelo professor. Ele tem consciência disso. Nossa gestão tem consciência. Nós estamos fazendo o serviço duro. Para quê? Para preparar a universidade, para quem vier na frente, para as gestões que vierem nos suceder, encontrem a nossa universidade numa situação orçamentária e financeira muito, mas muito melhor do que aquela que a gente encontrou. Daí a razão do plano de gestão do professor Sandro é caracterizar o NESP 2020, 2021, quando ele entrega o mandato dele. Ele está pensando como vai entregar a universidade no seu último dia de gestão. E é desejo dele, ele está comprometido, assim como toda a sua equipe de gestão superior da universidade, está comprometida, toda a sua equipe, de trabalhar no sentido de entregar uma universidade extremamente sustentável, que tenha, inclusive, a possibilidade de se manter atuante, de se manter equilibrada, mesmo quando a situação econômica do país for desfavorável. É esse o nosso desejo, é esse o anseio do professor Sandro. Repetindo mais uma vez e finalizando o que eu gostaria a mensagem que eu queria deixar, não é? E que essa gestão pretende efetivamente deixar uma universidade melhor do que aquela que ela encontrou. Então, diante de todo esse cenário, né, a gente aguarda as próximas decisões do Conselho Universitário, da aprovação para que, se for necessário, façamos mais um debate no sentido de assegurar a transparência, né, e a continuidade das ações que estão à frente dessa gestão, de modo que toda a comunidade saia beneficiada e a nossa universidade continue sendo, né, pública, gratuita e de qualidade, né, para toda a comunidade, majoritariamente do estado de São Paulo, mas de todo o país. Eu gostaria de agradecer a presença, Rogério e professor Bill, mais uma vez, para podermos debater assuntos de extrema relevância para a nossa Unesp. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço uma vez mais a oportunidade, Maria. Muito obrigada. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe os debates relativos à nossa universidade em nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.